Quando a gente fala de modelagem, eu sempre vou reforçar, a gente tem que ter um processo de batimento bacana, um bom processo de batimento de massa, de sova de massa, seja na mão, seja na batedeira, para que lá na frente, na modelagem, essa massa tenha estrutura. Porque não adianta você preparar uma massa para modelagem se a estrutura de glúten dela, se o desenvolvimento de glúten dela não está pronto, tá? Então é importante ter uma massa bem batida, bem estruturada, para que quando a gente for fazer lá a modelagem, né, essa massa ela vai se armando, ela vai se estruturando e mantém o formato dela, porque senão ela vira uma lama. Para você que está querendo vender pão, isso não é bom, né? Porque você não vai ter um resultado final agradável para você, como padeiro que você, ou padeira, né? Que nós somos criteriosos, buscamos a perfeição, e para o nosso cliente que não vai receber um produto adequado. Então, é importante ter atenção com modelagem, com estrutura de massa, para a gente poder ter melhores resultados lá na frente, tá bom? Sobre assar o pão dentro, né, no ambiente de casa, num forno comum, num forno doméstico, qual é a grande sacada? Conhecer o equipamento. Por mais óbvio que possa parecer, gente, os fornos domésticos não são iguais. Vamos dar exemplo aqui, vamos falar de uma marca, tá? Brastemp. Você tem lá o forno Brastemp elétrico, resistência em cima e embaixo, igual o meu que eu tenho aqui com ventilação. Eu tenho um e a dona Beth tem outra. Igualzinho, gente. Por incrível que pareça, esses fornos trabalham diferentes. Então nós precisamos conhecer o equipamento que a gente tem em casa, e quando eu falo conhecer, é saber qual é a temperatura que ele marca realmente, porque nem sempre o que a gente coloca lá de temperatura no botão é o que representa de fato a temperatura do equipamento. Eu vou dar até exemplo do meu aluno, do Walter, que no forno dele marcava lá 220 graus ou 230 graus, e na verdade tinha 160 graus, porque o forno dele estava desregulado. Então, a tendência qual é? O pão vai dar errado. O pão não vai ter a performance que a gente está propondo ali na receita, na técnica que a gente desenvolveu. Então tem que ter atenção. O cuidado com o forno, o cuidado com a temperatura, conhecer o equipamento é muito importante. A gente tem várias formas de assar esse pão. Aonde você vai assar esse pão? Vai assar na panela de ferro? Vai assar numa panela de inox? Vai assar numa pedra refratária? Cada proposta de utensílio vai dar um resultado diferente. A panela de inox ela tem maior absorção de calor inicial, porém ela tem pequena retenção, diferente do ferro. O ferro, você consegue ter uma boa retenção de calor mesmo quando você tira do forno, joga a sua massa para poder jogar lá de volta. Então o ferro, a panela de ferro, ela tem uma melhor performance do que uma panela de inox, por exemplo. Agora, pedra refratária é bacana, porque a gente consegue otimizar melhor o espaço dentro do forno. Só que, no outro lado, a gente tem uma preocupação maior com o vapor, porque como ali o ambiente do forno ele é seco, né, um calor seco, a tendência da membrana do pão, né, da parte da superfície do pão, é ressecar. Então a gente tem que ter um carinho, uma atenção maior com o vapor que a gente vai gerar. Ricardo, não tem como gerar vapor no meu forno não tem esse tipo de dispositivo. Como é que eu faço? Gente, vamos voltar lá atrás sempre. Eu sempre falo, gente, vamos voltar lá atrás. Como é que a gente pode gerar vapor da forma mais simples, utilizando o que a gente tem dentro de casa? Tabuleiro. Uma panelinha, né, um potinho pequeno. Né? Colocando o quê? Colocando água fervente, colocando uma pedra de gelo, porque ali a gente vai estar gerando vapor, né, e garantindo essa umidade da massa para poder ter um bom resultado. Bom resultado significa o quê? Cliente feliz. Cliente feliz volta sempre. Recorrência é uma forma da gente ter melhor performance de vendas. Então é muito importante, a gente fala sempre, o processo do pão vai estar sempre atrelado ao resultado das suas vendas. Lembrem sempre disso. Então é importante a gente ter atenção ao processo, para que lá na frente, quando a gente estiver na etapa da venda, tudo aconteça conforme o script, conforme a gente planejou. Porque de nada adianta a gente ter um trabalhão, o resultado do produto não ser bom, o cliente recebe o pão, não gostou, ou seja, não é que não gostou, mas não está do jeito que ele imaginava, do jeito que ele viu aquela foto que você postou, e aí ele não volta a pedir. Então a gente tem que ter atenção com isso, tá? Gente, pestana, a gente pode fazer duas considerações sobre pestana, tá? Primeiro, pestana não é obrigatório, tá? Segundo, pestana, ela é resultado de um processo bem feito. Então assim, vamos lá. Pestana não é obrigatório, né? Vai abrir a primeira parte. Pestana é uma assinatura que a gente dá no pão, né? É uma identidade que a gente está criando para o produto. Mas mais importante do que a pestana, ainda mais, é você ter cumprido as etapas
corretas. Um pão bem fermentado, um pão que tem uma sova bem elaborada, um pão que tem um bom ingrediente, que você respeitou o processo e o tempo, porque isso sim vai garantir um produto final gostoso, né, saboroso, com certeza, muito bem digestivo para a gente, né, para o organismo. A gente consome o produto, mas como ele está com glúten muito bem trabalhado, a gente processa esse alimento mais rápido, o cliente processa mais rápido. Então aquele pão que ele come e não pesa. Então isso é muito legal. Então é mais importante até do que a pestana, eu falo sempre isso, um processo bem elaborado. Porque, lógico, a gente tem essa coisa do Instagram, né, da foto instagramável, de ter um pão com aquele alvéolo, aquela coisa linda, pornográfica, é bacana, tá? Mas não é uma obrigação. Não fiquem presos à pestana. Prendam-se ao processo bem executado, porque isso vai garantir para vocês resultados lá na frente, na hora de vender o produto, muito melhores.